Lima, eu sou professora de Geografia e hoje vou trabalhar com vocês a temática da industrialização, focando a brasileira, através do filme Mauá, o Imperador e o Rei, debatendo 3 questões. Vamos à questão número 1. Acerca da Revolução Industrial e dos impactos na produção do espaço geográfico, é incorreto afirmar que as imagens abaixo representam. E nós temos 3 imagens. Você pode observar que a evolução de uma mesma cidade é uma cidade francesa chamada Elsen, no ano de 1829, 1867 e atualmente. Alternativa A sedução do novo e a ideia do progresso permeando o pensamento europeu, contribuindo assim para a mudança do espaço urbano com a chegada das fábricas. Letra B. As novas invenções que se impõem ao cotidiano das pessoas com um ritmo cada vez mais rápido, alterando a relação campo-cidade. Letra C. O espaço e o tempo controlados pela natureza e pelas estações climáticas, contribuindo para que as indústrias se localizassem cada vez mais próximas dos rios. Letra D. A emergência de novos bairros residenciais, a exemplo dos bairros operários, que congregavam os trabalhadores perto das fábricas. E letra E. O rompimento com as antigas formas de uso do espaço para viver e morar, em que os limites eram traçados muitas vezes pela própria natureza. A letra A, que diz o seguinte: a sedução do novo e a ideia do progresso, permeando o pensamento europeu, contribuindo assim para a mudança no espaço urbano com a chegada das fábricas, está correta, porque de fato aconteceu essa sedução da indústria. Tanto é que nós tivemos o êxodo rural, trazendo pessoas do campo para a cidade. Letra B. As novas invenções que se impõem no cotidiano das pessoas com um ritmo cada vez mais rápido, alterando a relação campo-cidade. Mais uma verdade, porque no êxodo rural promovido nós tivemos as cidades abarrotadas e a necessidade de produção cada vez maior também fez com que as vidas ficassem mais corridas, mais agitadas. A letra C, que é a alternativa correta, porém a questão pede incorreta, diz justamente que o espaço e o tempo controlados pela natureza e pelas estações climáticas, contribuindo para que as indústrias se localizassem cada vez mais próximas dos rios. Ora, o espaço e o tempo aí vão influenciar cada vez menos quando se trata de processo industrial. Nós temos o espaço e o tempo influenciando muito no setor primário da economia, a agricultura, a criação de animais e o extrativismo. A letra D. A emergência de novos bairros residenciais, a exemplo dos bairros operários, que congregavam os trabalhadores perto das fábricas. De fato, isso aconteceu. As unidades residenciais, chamadas inclusive de URs em alguns lugares, elas são marca presencial perto dos grandes parques industriais. A letra E, o rompimento com as antigas formas de uso e do espaço para viver e morar, em que os limites eram traçados muitas vezes pela própria natureza. De fato, houve esse rompimento e a natureza ela não influencia mais tanto na vida quando se trata de cidade. Portanto, gente, não esqueçam, a alternativa certa é a letra C e a questão pediu a incorreta. Seguindo para a questão número 2, sobre o processo de industrialização no Brasil, analise as afirmações a seguir. Então, essa é uma questão de segunda fase, por isso nós temos alternativas de múltipla escolha. No caso, V ou F. 00. Até a década de 1930, não se desenvolveu uma política de industrialização, pois as atenções estavam voltadas para o setor agrário exportador. Um período importante para o desenvolvimento industrial ocorreu após 1945, com o início da crise da cafeicultura brasileira. 2. Após 1950, o desenvolvimento se fez com grande participação de capitais estrangeiros, iniciando-se a internacionalização da economia do país. 3. Os governantes militares, após 1964, interromperam o processo de internacionalização, principalmente pela abertura política e democratização do país. 4. O modelo de industrialização brasileira é o ISI, Indústria de Substituição de Importações. Na questão nós podemos verificar então que nós temos a 00, correta, verdadeira, porque de fato, após 1930, com a Revolução e a chegada de Getúlio Vargas ao poder, é que nós tivemos no Brasil uma industrialização de fato, com investimento na indústria de base. Até então, nós temos o Brasil com a vocação agrária exportadora. Alternativa 1. De fato, como eu falei do período de 1930 em diante,
Nós não podemos então dizer que um período importante para o desenvolvimento industrial ocorreu após o 1945 apenas, porque foi a partir de 1930 e porque nesta época não havia uma crise iniciante na cafeicultura, a crise já vinha no final do século XIX. Então a alternativa 1 falsa. A 2 é verdadeira, porque após 1950, sim, principalmente após 1956, nós tivemos a internacionalização do país promovida por Juscelino Kubitschek, com a chegada das transnacionais. A 3, ela é falsa, porque a ditadura militar ela promoveu essa industrialização internacionalizada. Ela abriu as portas do país, adquirindo não só dívidas, como também deixando as transnacionais entrarem. E a 4 é verdadeira, porque o nosso modelo de industrialização desde o começo, lá no século XIX, com o Mauá, que vocês vão ver no filme, é de fato focado na substituição das importações. Questão 3. Analisando os mapas sobre a localização das indústrias no Brasil, classifique as afirmativas. E aí nós temos um mapa, onde vocês podem verificar, em 1980 e em 2006, a maior ou menor concentração industrial. Alternativa 0. As novas unidades produtivas implantadas fora do Sudeste não conseguiram diminuir as diferenças regionais da industrialização. Alternativa 1. Com a redistribuição das indústrias automobilísticas, São Paulo perdeu a liderança nacional no quesito pessoal empregado na indústria. Alternativa 2. Há uma verdadeira guerra fiscal entre os estados e inúmeras empresas são atraídas para outras regiões do país. Alternativa 3. Vários tecnopolos foram implantados no Nordeste associados à indústria automobilística. Alternativa 4. É retratada a desconcentração industrial ocorrida nas últimas décadas no país. Mais uma questão de segunda fase da Universidade Federal, no estilo segunda fase da Universidade Federal. E aí nós observamos que a alternativa 00 ela está correta. De fato, as novas unidades produtivas implantadas fora do Sudeste não conseguiram diminuir as diferenças regionais, até porque esse processo de desconcentração ele é recente. Então, precisamos de mais tempo ainda para ver esse tipo de diminuição. A alternativa 1, ela é falsa, porque com a redistribuição das indústrias automobilísticas, São Paulo perdeu a liderança. Não, ele não perdeu a liderança. E a alternativa diz que sim. A alternativa 2. Há uma verdadeira guerra fiscal entre os estados e inúmeras empresas são atraídas para outras regiões. De fato, assim como podemos observar aqui em Pernambuco, a Fiat chegando em Goiânia, a Sadia chegando em Vitória de Santo Antão, nós podemos ver que outros estados perderam a concorrência destas indústrias. Assim como nós já perdemos a da Ford para a Bahia. A alternativa 3. Vários tecnopolos foram implantados no Nordeste, associados à indústria automobilística. Não é verdade, porque nós não temos no Nordeste ainda nenhum tecnopolo. Na verdade, o tecnopolo é a associação da universidade com a indústria numa ponte direta de produção. E a alternativa 4 é correta, porque fala que na imagem é retratada a desconcentração industrial ocorrida nas últimas décadas. De fato, nós podemos observar até que, pelo número de pontinhos, nós tínhamos mais indústrias no Sudeste apenas e agora houve uma certa desconcentração. A mensagem que eu gostaria de deixar para você é que, acima de tudo, prestem muita atenção nos textos. Todas as provas da área de humanas hoje pedem muita interpretação de texto. Então, para que você seja bem-sucedido, você tem que ler com muita atenção e interpretar bem.